Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam passando muito bem. Meu nome é Gisele Camilo e você está no canal Prof de Edifísica Gimilo. Bom, como eu prometi, vamos dar continuidade aqui aos vídeos contando a minha história. Já tem um primeiro vídeo do início da minha história no canal. Quem quiser assistir, quem perdeu o primeiro vídeo, é só procurar aqui na playlist do canal, que vai encontrar o vídeo contando o início da minha história. Eu gostaria de pedir para vocês, antes de começar, de continuar, aliás, para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não for inscrito. Quem já está inscrito, por favor, também deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, divulgue nas suas redes sociais aí, para ajudar o canal a crescer e para ajudar também pessoas que têm deficiência e pessoas que não têm deficiência a entenderem que a nossa vida é uma vida normal, que nós temos sim uma história de superação muito grande, mas a gente leva a vida normal como qualquer outra pessoa. Então vamos lá, como eu disse a vocês no último vídeo, eu parei na parte que minha mãe tinha acabado de descobrir, né, a minha deficiência visual. Ela estava muito triste, ela passou um mês dentro de casa com depressão. Na época, minha mãe, ela fumava, então ela ficava tomando café e fumando. E me pegava no colo e quando me via chorava, porque ela não acreditava que a primeira filha do casal seria deficiente visual. Ela nunca pensou, né? Ninguém nunca espera, né, gente? Nem nós mesmos que somos deficientes, quando entendemos a deficiência, nós não acreditamos que vamos passar por tudo isso, né? Então imagine para uma mãe como deve ser difícil isso. Então para minha mãe foi muito difícil essa fase. A minha tia ficava junto com a minha mãe enquanto meu pai estava trabalhando. Ela ajudava a minha mãe a cuidar de mim, até porque elas não tinham noção de como lidar com a situação, né? Uma bebê com deficiência visual. E o médico orientou minha mãe que eu precisaria passar por algum procedimento cirúrgico, alguns, né? Não seria só um. Só que ele achava eu muito novinha, eu tinha meses de vida, então ele falou, vamos esperar a Gisele completar 1 ano e aí nós vamos realizar o primeiro procedimento cirúrgico. Procedimento de catarata congênita é complicado, porque é como eu falei no outro vídeo, a catarata que eu tenho não é igual a catarata de idoso, que as pelinhas vão crescendo por fora da pupila do olho. Ela cresce por dentro, então eu tinha que ser sedada, era anestesia geral, eu levava ponto nos olhos, né? Eu tinha que ficar 15 dias deitada sem me mexer, porque qualquer movimento poderia acabar prejudicando mais ainda o pouco de visão que eu tinha, porque sim, eu era baixa visão. Eu enxergava na época, eu não me lembro muito, mas pelo que minha mãe conta, pelo que os meus irmãos, o meu pai também contava, eu acho que eu deveria enxergar o quê? Uns 15% do olho direito, que sempre foi mais fraco, tanto que foi o primeiro que que eu acabei perdendo totalmente a visão. E o olho esquerdo eu deveria enxergar uns 25, 30%, eu enxergava até que bem. Se fosse na época, se fosse agora, eu nem precisaria usar bengala, né? Mas enfim. Quando eu completei 1 ano de idade, aí sim, eu passei pelo primeiro procedimento cirúrgico, mas foi operada só uma das vistas, né? O olho direito passou por esse primeiro procedimento, né? O médico me operou, eu tive que ficar 1 mês internada no hospital de repouso, não podia me mexer, não podia mexer a cabeça, não podia fazer nada, 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 nada. As enfermeiras cuidavam de mim pra tudo. Eu era uma criança, um bebê, né? Então, bebê não entende isso, com certeza, se me deixassem sem estar de repouso, com certeza eu ia querer andar, eu ia querer pular, eu ia querer engatinhar, enfim. Eu ia querer fazer muitas coisas que na época não poderia jamais. Então eu fiquei 1 mês internada no hospital, 15 dias, eu usava aquele tampão, né? Um curativo que era um tampão na época no olho, porque eu não podia pegar claridade nenhuma. E eu, assim, comia deitada, né? Tomava banho na cama, no leito, enfim, as enfermeiras cuidavam de mim direitinho. Na época, o meu pai trabalhava e, graças a Deus, eles tinham condição de ter um convênio particular, né? E por isso, eu fui muito bem cuidada, gente. O convênio que o médico me operou era um convênio muito bom na época, então eu tinha todo o suporte que eu precisava, que uma criança com deficiência visual precisava. Porém, o médico, ele não tinha muito conhecimento de acessibilidade.
nem meus pais. Então, ele não sabia dizer como seria a minha vida, se eu ia conseguir estudar, se eu ia ter algum recurso de acessibilidade. Na época era bem difícil, né, gente? Então, minha mãe, ela ia me visitar de manhã, que era o horário da visita normal, e o meu pai, por conta do trabalho, de não conseguir me visitar pela manhã, ele pedia para o patrão dele liberar ele mais cedo e ele ia à noite. E o médico que me operou, que era o diretor cirurgião do hospital, ele liberava por saber que eu era muito pequenininha e ia sentir muita falta dos meus pais. Então ele deixava meu pai chegava à noite do serviço, passava lá no hospital e ia me ver e eu ficava bem mais tranquila. Então foi assim, esse um mês, essa luta, né, para me recuperar da primeira cirurgia. Toda vez que eu fazia um processo cirúrgico, eu recebia doação de sangue, porque eu perdia muito sangue. Então, toda vez meu pai fazia aquela divulgação na empresa que ele trabalhava, para o pessoal, para os amigos irem até o hospital fazer doação de sangue, né, para eu não ficar fraca. Tanto que a primeira vez que eu fiquei internada, eu fiquei muito fraca. Eu peguei anemia profunda, né? Tive que desenvolver uma anemia profunda na época, porque antes de eu ser internada nesse hospital do convênio, eu fui internada em um outro hospital porque eu tinha uma alergia muito forte também na pele. Acredito que essa alergia já veio junto com a deficiência. Então, por várias vezes, qualquer coisa que eu comia, eu tinha que ficar internada para tomar medicação. Só que o primeiro hospital que eu fiquei internada, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi erro médico, não sei o que aconteceu, eu sei que eu desenvolvi uma anemia profunda. Tanto que minha mãe e meu pai, eles tiveram que assinar um termo de responsabilidade, porque minha mãe não me deixou ficar nesse hospital. E daí, depois que eu passei por toda essa situação difícil, né, da minha mãe descobrir, da minha deficiência, fiquei internada depois desse processo cirúrgico. E aí recebi várias transfusões de sangue, né, e melhorei. Passei por esse processo e foi uma recuperação muito boa. Minha mãe percebeu a melhora da minha visão, eu consegui acompanhar mais as brincadeiras que ela fazia e daí pra frente fomos seguindo, né? Minha mãe tinha muito cuidado, antes ela encerava a casa toda semana, depois disso ela parou de encerar a casa, porque como eu comecei a andar, ela tinha muito medo de eu escorregar por eu não enxergar e eu queria correr, eu queria brincar com os meus irmãos. Eu não tinha noção da minha deficiência. Então minha mãe tinha muito medo de eu cair e me machucar. Então ela parou de encerar a casa, ela fazia a limpeza, mas ela tomava muito cuidado com qualquer produto que ela passaria no chão, né, para eu não correr o risco de me machucar. E foi assim, o primeiro mês após a cirurgia. Foi muito bacana porque a minha mãe, o médico falava: "Deixa sua filha brincar, mas cuidado, ela não pode ficar pulando muito por conta da cirurgia que ela passou". Só que para uma criança de 1 ano entender isso, né, gente, é difícil. Então minha mãe, ela teve que se adaptar totalmente a esse processo. Ela teve que entender que tinha que me explicar que eu não poderia pular e ao mesmo tempo ela tinha que me deixar brincar. Então nesse primeiro mês depois da cirurgia foi assim, meus irmãos, eles aprenderam a me ajudar, eles me guiavam quando eu não conseguia ver, eles me olhavam na hora das brincadeiras. Então, quer dizer, até para a família foi um aprendizado, porque a família aprendeu a lidar, a conviver com uma pessoa, com uma criança com deficiência. Então vocês imaginam a superação que foi e essa experiência de vida, né? Não só para mim como deficiente visual, mas para eles como meus irmãos que nunca tiveram contato com pessoas com deficiência, ter uma irmã com deficiência visual, como que foi, né? O crescimento deles convivendo com uma pessoa com deficiência, né? Como isso faz diferença na vida deles hoje, né, gente? Então é isso. Aqui termino mais uma parte da minha história. Espero vocês no próximo vídeo. Não prolonguei muito porque tem muitos detalhes. Se eu prolongar, o vídeo vai acabar ficando muito comprido, né? E acaba se tornando uma coisa chata. Então eu quero que essa história fique mesmo para servir de exemplo para todos vocês. Principalmente para os pais. De repente tem algum pai aí que vai assistir o vídeo que acabou de ter um filho ou uma filha com deficiência, seja ela qual for.
vocês vão ver que não é tão difícil assim como parece. Na hora bate um desespero, eu imagino que o desespero seja muito grande, mas a superação vem. E é claro, sempre a gente colocando Deus na frente de tudo, porque Ele nos dá sustentação, Ele nos dá força para superar esses desafios. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de mandar um alô pro meu amigo, o Douglas. Ele tem um canal no YouTube, é o canal Tecnologia e Curiosidade. Ele ensina o pessoal a mexer no celular com acessibilidade, no computador. Ele dá altas dicas também, porque ele também é deficiente visual, ele faz vídeos super bacana. Então, por favor, quem estiver me acompanhando, me seguindo aqui no canal, dá uma procuradinha aí no canal Tecnologia e Curiosidades. É o canal dele oficial, é só vocês jogarem aí no YouTube que vocês vão encontrar. O nome do meu amigo é Douglas, tá? Então eu espero vocês pro próximo vídeo. Gente, não se esqueçam, ativem o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem informação de novos vídeos para vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo, um abração e tchau, tchau!